Shalom Aleichem, como está você? Acompanhando nossa série, não é verdade? Esse é o nosso quarto vídeo da série que aponta para aqueles indícios do judaísmo dentro da história do Brasil, da cultura brasileira, e agora vamos falar sobre os costumes judaicos nas tradições familiares, tá? Então nesse vídeo nós vamos abordar os costumes judaicos dentro das tradições familiares. Eles funcionam como essas pistas do resquício do judaísmo nas famílias brasileiras. E essas e outras pistas, elas funcionam como aqueles links, tá? Para rastrear a identidade judaica da família. Então, a partir desse momento, nós vamos estar falando de coisas que aconteceram e que acontecem ainda dentro dos lares de brasileiros, tá? Então, hoje nós vamos rastrear essas pistas aí nas seguintes áreas: na família, nos ritos de nascimento e infância e nos ritos matrimoniais. Nós vamos nos ater a esses 3 pontos, porque esse vídeo vai ter continuidade no próximo capítulo, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses ritos na família, tá? Então, alguém, pai, avô, outro parente, já falou algo sobre a família ser de judeus? Se isso aconteceu, isso significa que essa família tem uma conexão com o judaísmo, e às vezes isso não acontecia de forma explícita, tá? Ou o pai, avô, qualquer parente não falava assim: nós somos judeus. Dizia assim: olha, lá atrás na família tem sangue de judeu. Era assim que se falava, entendeu? Alguém da família fala ou falava alguma língua desconhecida, parecia com espanhol e era totalmente desconhecida. Pois é, essa língua desconhecida é uma mistura do espanhol com o hebraico, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, porque isso, os nossos antepassados lá atrás, eles falavam essa língua, e isso deixava às vezes a família um pouco confusa, porque eles não sabiam, não era bem um espanhol, mas também não era uma língua que eles não conheciam. E isso é resquício de judaísmo dentro da família, vindo da Espanha, nesse caso, tá? Algum parente ainda evita ou evitava as igrejas católicas, e quando eles iam à igreja, mesmo as católicas, eles frequentavam aquelas que não tinham imagens. As igrejas, elas tinham uma divisão com local para homens e local para as mulheres ficarem. Qual a relação dos familiares com a igreja católica, com os membros do clero? Uma relação, às vezes, de aversão, ironia, chacota, raiva, desprezo, pode indicar uma origem judaica. Então, os nossos antepassados, eles tinham aquele asco, né, aquela aversão pela igreja católica, por conta de tudo aquilo que havia sido feito no passado, né? Das perseguições da Igreja Católica contra os nossos antepassados. E quando eles frequentavam alguma igreja, se elas não tinham imagens, isso já era um indício de que eles estavam procurando algum lugar que não tinha idolatria. Porque a idolatria é a pior coisa, a pior abominação diante do Eterno, é colocar outro Deus diante dele. Tá? E quando as igrejas tinham uma divisão para homens e para mulheres, isso indica também resquícios do judaísmo. Por quê? Porque no judaísmo ortodoxo, os homens e as mulheres ficam separados, tá? Por conta da questão da contaminação, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, tá? Uma outra coisa: alguém da família participava de reuniões secretas ou de encontros onde só os homens ou só os pais podiam ir? Ou de algum grupo de oração secreto? Por que eles faziam isso? Porque era costume dos judeus, os homens se reunirem sozinhos para orarem na sinagoga. Então eles se reuniam, oravam na sinagoga e conversavam na sinagoga. Então quando os homens faziam esse tipo de coisa: eu vou sair para conversar com os amigos, na realidade estavam indo para orar com outros judeus. E isso é um resquício do judaísmo dentro da família. Tá? Também como os nomes bíblicos, eles eram comuns entre os seus familiares. Vou dar um exemplo para você, tá? De nome judaico, aí já de origem Ashkenazi, que é do leste europeu, tá? A minha avó se chamava Adina, que é um nome judaico. A minha mãe se chamava Pérola,
outro nome judaico, entendeu? Então isso é muito interessante porque isso vai fazendo as conexões familiares. Dentro da família você vai encontrando os indícios judaicos. Uma outra coisa interessante, o casamento consanguíneo. Tataravós, bisavós, avós, pai ou familiares, eles casavam entre si, tio com sobrinha, primo com primo. Isso também é um indício do judaísmo. Por quê? Porque em Israel era assim na antiguidade, ok? Então lembre-se que os judeus, eles sempre foram uma família, que se originaram com Jacob, que teve 12 filhos, de onde se originaram as 12 tribos. Então, a grosso modo, se nós pararmos para pensar, todos os judeus são parentes, porque eles remontam à mesma origem familiar. Ou seja, eles têm uma origem comum, eles vão acabar lá em Jacob, tá? Que deu origem às 12 tribos. Então isso também é uma coisa muito interessante, e esse costume de casamento consanguíneo, ele pode configurar uma origem judaica na família, tá? Vamos falar agora sobre os ritos de nascimento e infância, que isso é coisa um pouquinho mais antiga. Antigamente se colocava a cabeça de um galo em cima da porta do quarto onde o nascimento iria acontecer. Tá? Depois do nascimento, a mãe não deveria descobrir-se ou mudar de roupa durante 30 ou 40 dias. Ela deveria permanecer em repouso em sua cama e afastada do contato com outras pessoas. Tá? O pessoal chama isso de resguardo. Então isso aí também remonta a uma tradição judaica. Tá? E isso acontecia também no período menstrual, quando a mulher procurava se afastar do marido e não deixava ele tocá-la, tá? Por conta das leis que estão explícitas lá no livro de Levítico, Levítico capítulo 12, Levítico capítulo 15. Então isso também são traços do judaísmo dentro da família. Se a sua mãe ou seu pai tiveram esse tipo de coisa na família, você pode fazer então um rastreamento e chegar lá atrás, você vai ver que você tem origem judaica. Tá? Ainda durante esses 30 dias a mulher só comia frango de manhã, de tarde e de noite, porque segundo eles dava sustância, que era força para recuperação, né? E um costume também que havia era de lançar uma moeda prateada na primeira água de banho do neném. Tá? Isso era um costume para poder ter um bom mazal, tá? Uma boa sorte, para que a criança pudesse ter também uma vida aí de bênção e de vitória. E também ela dizia uma oração 8 dias depois do nascimento, no qual o nome do bebê é citado. Então isso faz uma menção à circuncisão. Tá? O 8º dia está ligado à circuncisão. Então mesmo se a criança fosse batizada no 8º dia, isso era algo ligado ao judaísmo, e eles podiam estar com o batismo encobrindo essa origem judaica, ok? Acender uma vela ou uma lamparina no quarto onde o parto ia acontecer, porque o menino não podia ficar no escuro até ser batizado ou circuncidado. Isso também era um sinal da tradição judaica dentro da família. E logo após o batismo, raspar o óleo da crisma e colocar sal na boca da criança. Tudo isso está ligado a tradições familiares judaicas que tem uma conotação muito intensa dentro do misticismo judaico, ok? Vamos falar agora sobre os ritos matrimoniais. Como é que eram os casamentos? Quais os resquícios do judaísmo dentro dos casamentos? Vamos ver um pouquinho disso. Os noivos e os seus padrinhos e madrinhas deveriam jejuar no dia do casamento. Por que eles faziam isso? Para acompanhar o noivo e a noiva, que deviam também estar de jejum nesse dia que era tão importante para eles, que era um dia em que eles iam juntar duas famílias para fazer uma família, formar uma nova família. Isso seria feito debaixo já de uma bênção através desse jejum que era feito pelo casal. Na cerimônia de casamento, as mãos dos noivos eram envoltas por um pano branco enquanto se fazia uma oração. Isso também é um resquício do judaísmo. E da cerimônia seguia-se uma refeição leve, com vinho, ervas, mel, sal e pão sem fermento. Também resquício aí da ceia, né? Eu não sei se você percebeu, fora o mel aqui, isso está ligado a Pessah, né?
a ceia de Pessah, né? Isso aqui é muito interessante também a gente ver que se come em Pessah. O noivo e a noiva, eles comiam e tomavam no mesmo prato e no mesmo copo. Por quê? Isso aqui tem uma coisa bem interessante, porque eles eram dois e passam a ser um. Então, a partir de agora, tudo para eles é comum. E isso é um espelho de uma tradição que mostra a unidade da família a partir daquele momento quando se dá o casamento. Isso é uma coisa muito tremenda também, que às vezes passa desapercebido. E quando a gente para então para notar aquilo, a gente percebe que lá atrás tem uma tradição judaica ligada àquele costume que aparece quando alguém que tem um pouco mais de conhecimento nota que a família está carregando essa tradição já há muitos anos. No próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Nós falamos só um pouquinho disso para que nós possamos identificar através disso esses links do judaísmo dentro da nossa família. Não perca o nosso próximo vídeo que nós vamos dar continuidade, tá? Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Dê um like aí, curta o nosso vídeo, compartilhe, faça perguntas e espalhe para todo mundo isso aí, para que o Brasil saiba das suas raízes e possa ter conhecimento das tradições judaicas dentro da sua